Olá! Estamos aqui então hoje para a nossa segunda mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. E a gente vai contar hoje com esses três profissionais super competentes, experientes e qualificados, e que de quebra ainda são amigos e pessoas muito queridas. A Cecília Andrade, que é doutora em psicologia sócio-histórica, conselheira e especialista em governança para empresas familiares. O Silvio Bahia, que é Master Coach, terapeuta transpessoal, especialista em desenvolvimento corporativo e humanização do trabalho. E a Valéria Elizondo, psicóloga, sócia e consultora e fundadora do Instituto Lizondo. E eu sou a Roberta Prado, eu sou a coordenadora do GEF e eu vou mediar esse nosso bate-papo. E o tema que a gente vai tratar hoje é sobre os espaços para conversas e interações saudáveis em empresas familiares e em famílias empresárias. Diz o ditado popular que é conversando que a gente se entende, né? E de fato, a conversa é o melhor instrumento que a gente tem para se comunicar e para se entender com as outras pessoas. Mas a conversa tem que ser saudável e, de fato, produtiva. Então, esse é o nosso ponto agora. E eu vou começar perguntando para a Cecília, como é que você tem tratado na sua experiência profissional, enfim, o assunto conversas difíceis que estão sempre presentes nas famílias e nas empresas familiares, e tratado disso em espaços que possibilitem interações saudáveis. Bom, boa noite a todos. Para mim também é muito gostoso estar aqui, revê-los. E a questão da conversa é o mais antigo sistema de sinais que existe na humanidade. Então, e ao mesmo tempo é tão desafiador a gente poder conversar de uma forma saudável, como você disse. Então, os espaços de conversa, eles não são só físicos, mas eles são também psicológicos e emocionais. Então, a gente precisa ter realmente a permissão do outro para conversar e nós também precisamos dar a permissão para conversar. E uma questão fundamental na conversa é a escuta. A gente fala muito disso, todos nós sabemos disso, todos nós queremos isso. Existe uma fala, né, das pessoas, das famílias, que o quanto é bom conversar, o quanto conversa soluciona as coisas, mas, paradoxalmente, nós muitas vezes complicamos aquilo que é simples. E uma conversa, então, ela ocorre, o que eu percebo na minha experiência é assim, existe uma espiral da conversa. Então, as pessoas começam a conversar e, ao mesmo tempo, checar a escuta. Então, à medida em que se sentem escutadas, ouvidas, percebidas, aí é que elas vão colocando realmente os seus conteúdos, as suas dúvidas. Então, é sempre uma via de duas mãos, né? A escuta e a conversa. E tem um outro componente muito importante, que é a questão das emoções. Então, muitas vezes, aquela conversa, ela acontece num plano, no entanto, existe muitas vezes uma agenda oculta. E é necessário que essa agenda oculta também venha à tona. E muitas vezes uma família, ou duas pessoas, ou um grupo, não consegue trazer esses conteúdos à tona, até por medo e por autoproteção. Então, se eu disser a verdade, o que vai acontecer aqui? Né? Além da surpresa das pessoas. Então, muitas vezes, a gente precisa ter profissionais preparados para esse acolhimento, para esse acompanhamento e encaminhamento daquilo que é difícil. É. Né? E contar com realmente a boa vontade das pessoas em fazer isso.
E no primeiro momento é o que eu penso. Embora a conversa seja o meio de comunicação de sinais mais antigos, como você falou, ainda é uma coisa muito difícil, especialmente quando tem sentimentos envolvidos, né? E agendas ocultas que no fim do dia todo mundo tem. Valéria, conta um pouquinho para a gente como é que é a sua percepção. Boa noite a todos, boa noite, Roberta, Cecília, Silvia, quem nos assiste. Pois eu estava pensando na forma como você colocou, Roberta, e me parece que uma das questões centrais é aquilo que a gente transmite para o nosso cliente, né? Então, o que ele entende por um fórum de uma conversa saudável? Me parece que é muito importante para começo de conversa que as expectativas do cliente sejam ouvidas e que nós, como consultores, tenhamos clareza daquilo que a gente acredita que pode favorecer uma experiência transformadora naquele conjunto. Digo isso porque é muito importante que a gente possa apontar, na maneira como eu trabalho, lógico, que isso não é fácil, que isso é doloroso, que isso muitas vezes envolve situações desconhecidas e imponderáveis, e que talvez a gente tenha um pouco esse papel ingrato, né, de favorecer que isso aconteça, mas não é porque isso não está sendo trazido à tona que ele não opera naquele conjunto. Então, há muito a se perder caso uma família empresária, e outras também, evidentemente, mas aqui a gente está falando de uma família que tem o desafio de ter alguma interface com o negócio, e aí os riscos e consequências ganham outra voltagem nesses contextos, mas o risco e o desperdício de não investir nisso pode ter consequências muito desastrosas. A outra coisa que eu diria é que a gente, claro que todos os nossos processos são muito customizados, mas uma coisa que tem nos ajudado muito é investir, se é possível, num caminho de bastantes intervenções individuais, porque muitas vezes as próprias pessoas estão numa turbulência tamanha que colocá-las no grupo é uma coisa que talvez seja muito mais disruptivo do que interessante. Então, dá tempo ao tempo para que a própria pessoa, no seu eixo individual, possa ter uma chance de tomar contato com aquilo que lhe diz respeito, pode ser oportuno. É super interessante isso que você está falando, porque a gente também gosta muito de trabalhar essa questão das entrevistas e das conversas individuais, e muitas vezes a gente vê que a gente está até atuando como um tradutor, né? Porque alguém fala uma coisa e aí o outro fala, não, porque ele falou isso, aquilo. Não, olha só, ele falou, a intenção é essa, né? Talvez você tenha ouvido dessa forma mais agressiva, mas não é esse o ponto, né? Então, realmente é importante quando o profissional consegue fazer essa decodificação até para transformar a conversa naquilo que é objetivo realmente, né, e que vai levar a soluções para todos. E você, meu querido Silvio, nosso coaching preferido de famílias em processo de sucessão? Fico tão feliz de ouvir isso, porque para mim é um prazer enorme estar aqui. E vou ser honesto, assim, ouvir Cecília, ouvir Valéria, é um desafio, porque basicamente vocês duas colocaram, acho que os dois pontos mais importantes, né? É preciso a gente ter essa escuta, é preciso criar essa escuta, e como profissional é preciso garantir esse espaço, né, Valéria? Eu acho que assim, a garantia desse espaço seguro onde todo mundo vai poder se colocar é um desafio muito grande do profissional que está ali à frente. Eu estou vendo isso fortemente, até mesmo em empresas que não são empresas familiares ou com grupos que não são efetivamente a família, mas também a dificuldade que é você conseguir abrir esse espaço. Às vezes a gente tem que explicar o óbvio, né? Olha, nós vamos abrir aqui uma roda de conversa, onde todo mundo vai ter espaço, onde a escuta está garantida. Às vezes a gente tem que fazer algo, eu já fiz algo simples, quando a gente ainda estava fazendo coisas presenciais, simples como uma roda quase de pagelança, sabe? Você tem que trazer um cajado, como se todos estivéssemos entre pajés, entre caciques, fala, quem está com o cajado na mão, fala. E todo o resto do círculo apenas ouve.
E é impressionante como, assim, esse cajado se torna um totem, né? Quando você passa adiante para outra pessoa, isso é muito usado em empresas, inclusive. Quando a pessoa que está com o cajado na mão, ela sente que ela agora tem a força, o poder e o direito de falar, e todos os outros ouvem. Quando ela termina, você passa o cajado e, simbolicamente, quem está recebendo esse cajado está agora com a força, o poder, o direito, o espaço de fala, né? E coisas simples, às vezes, coisas muito simbólicas. Eu gosto quando a Cecília fala dessa questão histórica, né, Cecília? É quase antropológico. Conversar é uma questão antropológica mesmo, mas a gente está tão envolvido de coisas, a nossa, essa questão cultural, às vezes, do iceberg, né? O que eu estou falando é isso aqui, mas o que eu estou sentindo é muito mais embaixo, é enorme, e é o que, na verdade, movimenta todo aquele bloco de gelo, que é só isso aqui. O que movimenta são todas essas agendas ocultas, sentimentos, preocupações, que às vezes não tem nem a ver com o próprio assunto que a família empresária está trazendo, mas tem a ver com todo um monte de cargas que eu estou trazendo comigo. Então, eu acho que o nosso principal papel e a nossa grande contribuição é criar esse espaço seguro, é abrir qualquer roda de conversa ou abrir qualquer assunto, por mais difícil que seja, com um espaço de, além de mediação, esse espaço que garante mesmo uma fala saudável para todo mundo. E muitas vezes a gente tem que explicar literalmente no começo: olha, nós estamos abrindo aqui um espaço para uma conversa, vamos trazer esse tema, cada um tem X tempo para falar, vamos primeiro expor todas as nossas verdades, realidades, modos de ver, depois a gente faz uma rodada de comentário. Você tem que explicar mesmo. Às vezes, para uma família que, fora daquele âmbito da conversa do negócio, tem uma dinâmica tranquilíssima, né? Super. O pessoal que se encontra no domingo na casa do nono para almoçar, conversar, matar saudade, não é a mesma família que está ali naquele âmbito falando de outros assuntos, assuntos que têm a ver com o futuro deles, assuntos que têm a ver, muitas vezes, com o passado deles, mas, enfim, um outro âmbito, né? Então, a gente também tem que entender quem são essas pessoas, em que lugar mental, como disse a Cecília, elas estão falando, de que lugar elas estão trazendo as preocupações para essa conversa. E aí, como a Valéria disse, o profissional tem que tá com a antena muito ligada, porque a gente vai sentindo isso no campo, né? Para onde é que essa conversa está indo? É saudável ir para aí? Vamos trazer de volta para cá, vamos lembrar o centro do nosso assunto, vamos lembrar o objetivo com o qual a gente se encontrou aqui hoje. Então, além desse profissional, é muito levar esta conversa, né? Manter os limites da conversa e fomentar que todo mundo tenha esse espaço para falar, porque conversar bem é um ato de confiança também, né? Eu preciso não me sentir, eu preciso sentir que eu posso estar exposto sem estar me sentindo fragilizado, né? Eu posso colocar o que eu penso, o que eu sinto, sem achar que eu estou ameaçado dentro da minha segurança, né? Esse acho que é um ponto fundamental. Juntando aí tudo que vocês falaram, eu acho que é muito importante a gente sentir e entender a questão do sentimento da pessoa e, às vezes, até explicar para ela o que ela está sentindo e por que ela está sentindo, né? Como a Cecília colocou, por trás de toda a conversa tem sentimentos e memórias e vontades, enfim. Mas o ponto da Valéria, eu reforço, assim, a conversa individual, profunda, antes é fundamental, porque quando a gente chega no grupo, né, se a gente não tiver o mínimo controle e conhecimento das questões individuais, para mim, pelo menos, fica até difícil conseguir controlar isso que você falou, se a conversa começa a ter um caminho... Mas, assim, é um trabalho realmente muito desafiador, né? Cecília, coloca aí para a gente alguma dificuldade, ou alguma experiência, ou alguma facilidade que você teve, enfim, só lembrando que você escreveu um artigo para um dos nossos livros falando sobre conversas difíceis, né? Acho que essa questão antropológica
né, como o Silvio disse, ela traz também mais complexidade para uma conversa, porque cada indivíduo é um mundo, é um universo, né? E tem uma frase que eu gosto muito de um dos autores, que é o Vygotsky, que ele diz o seguinte: a palavra, uma palavra, é um microcosmo da consciência humana. Então, se eu disser para vocês, por exemplo, uma palavra igreja, tenho certeza que essa palavra desperta aqui em nós, primeiro, uma questão física mesmo, um formato arquitetônico, ela desperta um silêncio numa igreja, ela desperta vários tipos de religiões, desperta cânticos. Então, imagine primeiro desvendar esse universo individual, né, os significados daquela pessoa, o que ela traz de importante, porque nós vamos nos formando humanos, né? Nós somos da natureza, mas nós também somos construção humana, e essa construção vem da história da nossa família. Então, imagine dois universos conversando, o quanto isso é complexo, né? E o entendimento que as pessoas fazem da reação do outro. Para trazer um exemplo bem simples, eu tenho um amigo que costuma falar assim de uma forma parece brava. E eu conheço muito, sei que tem um coração do tamanho do mundo. E uma pessoa foi conversar com ele e depois me ligou: nossa, o fulano de tal é muito bravo. E tinha que resolver uma questão de fronteira, né, das duas propriedades que ambos têm. E aí eu disse, nossa, é bravo. Aí ela falou, você não pode fazer para mim a ponte, fazer a embaixada? Falei, tudo bem, ligo eu pro amigo e digo, olha, eu estou a serviço de uma embaixada. Eu declarei o que era, e olha, a fulana foi conversar com você. Poxa, mas eu falei com ela da mesma forma que eu estou falando com você. E aí eu disse, mas eu conheço você já há mais de 20 anos, eu sei o tamanho do seu coração, eu sei a boa vontade, mas ela não conhece. Olha, mas fala para ela me telefonar e tudo, enfim. Foi resolvido, olha a complexidade de um primeiro momento em que não tinha essa tradutora, como você comentou, né, Roberta? E esses dois universos de entendimento, o que é uma voz elevada, o que é uma fala mais objetiva, e alguém que pôde dizer, olha, a pessoa é boa, pode conversar, não tem problema. E aí eu voltei à primeira pessoa, olha, mas é melhor ligar na casa dele, ou no escritório, ou no WhatsApp. Pode ligar onde você achar melhor, porque ele vai conversar com você. Então, são coisas que acontecem nas famílias também. Né? E se entra um agregado, por exemplo, que vem de uma outra cultura, não só simbólica, mas uma outra cultura mesmo de outro país, né? Começam as confusões. Então, acho que esse é um ponto importante também. É super importante, porque o que a gente fala não é só o que a gente fala, né? Como o outro recebe. Você falou de igreja, por exemplo, vão ter pessoas que vão ter uma sensação super positiva ouvindo essa palavra, tem pessoas que vão ter super negativa, tem pessoas que indiferente, tem questões específicas, né? E na família também, né? Você colocar alguma questão sobre mãe, sobre pai, sobre empresa, cada um tem uma visão sobre aquele universo, né? E quando a gente está falando de famílias empresárias, a gente está justamente no meio de dois espaços de conversa que são muito diferentes, né? Que é o espaço da família, que a gente sempre fala que idealmente deve ser acolhedora e tudo mais, e o espaço da empresa, que é um espaço de meritocracia, de competição, enfim. Então, também juntar, né, isso tudo. Valéria,
conta um pouquinho, fala um pouquinho da sua experiência. A gente teve uma experiência muito bacana com o trabalho seu e do seu pai, numa roda grande também, depois de uma preparação, e assim, só, enfim, só rapidamente, mas as pessoas se sentiram confortáveis a ponto, né, nesse momento específico, nesse workshop, de colocar questões, alguns choraram, o outro olha e fala, nossa, mas eu nunca imaginei que isso causasse uma tristeza tão grande em você, né? Porque tem muita coisa que a gente não vê também, né, Valéria? Uhum. Tá com você Tem falar. tanta coisa para ser dita, Roberta. Bom, eu trabalho com o Hector, acho que é importante dizer isso. O Hector é meu pai, é meu sócio, então tem muito daquilo que eu uso, que é da experiência própria de ter feito essa escolha, né? E de viver na pele o que significou para o bem e para o mal esse caminho. E aproveito esse gancho para dizer um pouco da minha abordagem, porque eu acho que pode nos ajudar a ilustrar o que eu quero dizer. Eu me identifico muito com a psicanálise, com a abordagem psicodinâmica, com a escola de Tavistock. E isso significa que você tem uma forma muito particular de conceber-se enquanto consultor, de entender o campo com o qual você trabalha e de ter certas coisas muito preciosamente perto de você, né? Então, qual seria talvez uma das principais questões que me parece centrais? O cuidado com uma tentação de onipotência, né? Eu acho que isso é algo que, inclusive, a gente, na primeira conversa com os nossos clientes, diz: a gente promete dar o melhor de nós, mas a gente não pode prometer que dê certo, né? E que a gente tenha uma experiência que dê frutos. Isso é fundamental para que eu possa estar autorizada a ouvir e a suportar situações que às vezes são muito difíceis. Se eu estou presa num imperativo de que me contrataram e eu tenho que conseguir cumprir, eu não consigo trabalhar. Eu acho que me dá uma chance de estar presente a ciência de que eu posso falhar, de que eu posso ser limitada, de que coisas podem me escapar, que o campo pode ser muito mais complexo do que aquilo que é possível oferecer. Então, me parece que essa tentação, né, de onipotência, de vaidade, às vezes muito bem intencionada, pode ser uma armadilha muito perigosa na nossa pele, né? Então, isso é uma das coisas que eu gostaria de dizer. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que, dentro dessa perspectiva da psicodinâmica, uma via de acesso muito profunda àquilo que acontece com o cliente é o que na psicanálise se chama de transferência e contra-transferência. Eu vou dar um exemplo. A gente, certa vez, fomos chamados por um cliente, e era uma situação que os filhos estavam nos chamando. O pai já estava absolutamente numa situação de passar o bastão, ele era jovem, ele estava saudável, e eu fiquei impressionada, admirada com a maturidade naquele então, eu julguei assim, desse homem, de como ele se via confiante nessa geração mais jovem. O que eu estou querendo dizer? E não era nada disso, né? Essas pessoas mais jovens não estavam de fato preparadas, enfim. A situação é que, em função da minha própria experiência como uma pessoa jovem, eu, digamos que tive um viés ao observar o campo do meu cliente, percebe? Então, uma das coisas centrais é que a gente nunca é neutro e que a gente tem que estar muito atento àquilo que diz respeito à nossa história pessoal, às nossas questões, aos nossos nós, porque tudo isso entra em cena no momento em que você ouve o cliente, no momento em que você privilegia certa versão daquilo que é dito, no momento em que você se sente aliado com determinado grupo da família em detrimento do outro. Tudo isso é uma via preciosa que você tem que estar muito atento para saber que ela opera, porque é impossível que não opere, e para usar isso em benefício daquilo que se pede de você. E, por fim, eu diria que uma das coisas mais difíceis que existem, na minha experiência, é sustentar o silêncio, né? E como isso pode ser operativo e fundamental em certos momentos, né? Tem momentos em que, às vezes, um falatório desenfreado está a serviço de que o grupo não entre em contato com certas coisas. Então, essas são alguns dos elementos que eu pensei aqui. É bastante complexo mesmo, porque de fato a gente nunca resolve o problema de ninguém, né? O que a gente pode fazer é oferecer elementos, buscar ser neutro, embora seja impossível, mas muitas vezes até
para colocar uma questão, dizer, olha, isso na minha experiência é assim, mas a sua experiência pode ser completamente diferente, né? Isso para mim funcionou, mas não é que funciona para todo mundo. Isso não funcionou para mim, mas pode funcionar para você, né? Colocar muito claro a importância do cliente e da família participarem ativamente, né? Não é uma solução que você vai lá, ouve e fala, pronto, agora está tudo resolvido. Espera aí que eu vou mandar para vocês, é só implementar e tal. Uhum. E tem uma outra questão nisso que você falou, importante, que a gente nota muito, é que muitas vezes, e não é de má fé, não, mas muitas vezes, até na entrevista, no processo de contratação, surgem algumas questões, né? E aí o contratante, o cliente, o casal, enfim, quem seja, fala: olha, mas é só isso, tá? O resto tudo funciona super bem, né? Então, assim, resolvendo esse ponto, tá tudo certo. E a gente até já fala, bom, vamos ver então, né? Porque começam a surgir aquela história, você levanta ali uma coisinha, aí vem outra, e vem outra, e vem outra, e são importantes de serem trabalhadas, isso que você colocou, né, Valéria? A gente fala, tem o custo do projeto, que é o custo financeiro que todo mundo enxerga, mas tem o custo do envolvimento, o custo de você se colocar presente ali emocionalmente, né? E você, Silvio, faça aí considerações, por favor. Zé, eu estou aqui, gente, deliciosamente sorvendo tudo isso, porque isso faz uma ressonância tão grande. E tô com Valéria nesse ponto seríssimo, que a gente, quando se coloca a serviço, eh, tem um autor brasileiro, um psicólogo maravilhoso, o Roberto Crema, que fala exatamente sobre isso, né? Quando a gente se coloca a serviço, a gente deveria ser este viço, apenas ser este brilho, essa saúde, para que os outros possam fazer o melhor deles com isso, com esse nosso melhor que a gente está colocando. Essa mania, muitas vezes, realmente de não, vim aqui, estou contratado, mais do que uma vaidade, muitas vezes, essa responsabilidade, né? Estão me pagando bem para dirimir esse problema ou para transformar esse conflito, não vamos nem falar em resolver o conflito, mas transformar o conflito em uma conversa decente, né, que vai levar a algum lugar. Então tem uma responsabilidade sobre isso e aquele peso de algo de bom tem que sair daqui. E às vezes o melhor que pode sair daquele dia, daquela conversa, é todos perceberem que precisam muito se trabalhar antes de ter uma boa conversa, né? Às vezes o melhor é exatamente esse, né? Estar a serviço daquele cliente, daquele campo, daquela questão, é saber receber essas coisas também, vocês colocar com todas as suas ferramentas e se vou colocar o melhor de mim hoje aqui, né? Vou fazer o melhor que for possível com o que eu estou trazendo, com o que todo mundo está trazendo, que eu absolutamente não controlo, eu coordeno. Por isso eu acho muito bonito quando a gente fala assim, eu sou um consultor e tal, mas eu sou um facilitador dessas conversas, sou um facilitador de workshops, porque você não é o dono do workshop. Você literalmente é a lanterna que está iluminando ali o porão, e às vezes está uma bagunça, né? E você fala assim, essa bagunça não vai dar para resolver toda hoje, mas você iluminou, trouxe as pessoas para olhar também e se recolhe ao seu papel de lanterna, né? Mas o que muitas vezes nos ajuda é realmente dar um passo para trás e perceber as coisas que estão sendo ditas ou as coisas que estão sendo trazidas. A gente sabe, tem dores ali, tem mágoas, tem sonhos, né? Nessa pandemia, especialmente, eu percebi muitos sonhos interrompidos. Gente que ia vender a empresa e não vendeu. Gente que ia fazer a sucessão e falou, não vai dar. Nesse momento de crise, não vai dar para botar o filho para nadar e aprender a nadar, joga na piscina e vai, nada. Não. Né? Agora não é nem jogar o filho na piscina, nós estamos jogando o filho num mar revolto, né? E talvez não dê para jogar a boia. Então, nada de passar bastão agora, vamos segurar mais um pouco. Então, esse momento que a gente está passando, eletrificou, vamos dizer assim, levantou, inclusive, essa necessidade da gente olhar duas vezes as mesmas questões e olhar com mais calma,
né? E poder criar esse sistema e perceber, estamos indo muito depressa, estamos indo devagar, vamos conversar com todos, vamos sentir, muitas vezes essa conversa, que nem é de palavra, né, Cecília? Às vezes a própria conversa é apenas estar presente, estar presente. Eu lembro que nós fizemos, acho que você estava presente, Roberto, a gente fez com uma família um exercício simples, que era simplesmente um colocar a mão no ombro do outro, era uma família grande, e tudo que eles tinham que fazer era um dizer para o outro, eu te vejo. E o outro dizer, obrigado, eu também te vejo. E numa família grande, de, sei lá, 4 gerações, tinha gente que se via de vez em quando, mas o ato de estar se olhando no olho e simplesmente falar, sim, eu estou aqui, eu te vejo, era perceber essa presença. Eu faço parte dessa família e eu vejo que você também é parte. Eu não preciso dizer nada, eu não preciso resolver nada hoje, eu não preciso trazer nada. Eu só quero ser visto e percebido e quero que você perceba que eu estou te vendo. Foi emocionante, porque as pessoas realmente se sentiram parte, e a partir dali a gente podia começar alguma outra coisa. Com um ato simples e singelo, que era estar presente e falar, sim, eu estou aqui e também percebo você aqui. Que bom que nós estamos aqui. Já era um ponto de partida por uma série de outras coisas, né? Às vezes, uma sutileza dessa, o profissional que está comandando, às vezes tinha uma agenda enorme, mas fala, o que vai dar para fazer dessa agenda é isso aqui, e vamos fazer o mais respeitoso e amorosamente possível. E às vezes para aquele dia, tá ótimo, é o que temos de bom para hoje. É o momento em que as pessoas se sentem incluídas, né, Silvio? E ser incluído com um gesto, com uma fala, com um comportamento, traz um sentimento de importância, né? Eu também importo aqui nesse contexto, né? Então, acho que sim, é um ponto muito importante esse, né, da inclusão, porque se eu não me sentir incluído, como é que eu vou me abrir para uma conversa? Se eu não me sentir visto, né, ou vista, como você disse. E acho que também me vem assim, a partir do que a Valéria colocou, e você também, Roberta, a questão das ferramentas que nós temos e que nós disponibilizamos para os nossos clientes a partir da nossa formação, a partir daquilo que a gente acredita, né? Então, quando E a partir até da experiência de vida pessoal que a gente teve, né? Porque todos nós temos as razões, enfim, para trabalharmos de uma forma ou de outra, né? Isso, quando a Valéria traz, né, a questão da psicanálise, aquilo que ela acredita, isso que eu acho a grande riqueza, né, de um grupo como esse, de vários profissionais que conversam, porque já, por exemplo, sob o ponto de vista da psicologia sociohistórica, o nosso objeto, né, de estudo é a mediação, né? A mediação no sentido de você ter uma consciência e você falar sobre, você ser alguém que tem uma afetividade, você mostrar uma emoção, você ter uma identidade, você exercitar papéis. Então, tudo isso é visível, né? E uma coisa fundamental também que eu considero na questão da comunicação é a questão dos papéis. Então, se a família estiver junta na empresa, então o pai que é chefe de um filho, e na empresa o filho precisa seguir, de alguma forma, algumas metas que esse pai vai avaliar como o diretor, como o presidente. Já em casa, ele é filho, ele é pai. Então, eu vejo assim também, na minha experiência, que quando esses papéis ficam claros, muitos problemas se resolvem. Então, um exemplo prático, imagine um sócio e uma sócia, marido e esposa, que o filho chegou de madrugada um pouquinho alto, por exemplo, bebeu um pouquinho a mais, eles começaram a discutir sobre a educação do filho ali no café da manhã, criou um certo azedume.
No entanto, os dois têm uma visita importante num cliente para resolver um problema da empresa. Então, quem estará na frente desse cliente? O marido e a esposa, pais também ainda azedos pelo problema do filho, ou os dois sócios ali com clareza, com objetividade para tratar de um problema da empresa. Então, este exercício ele é muito complexo, ele é muito desafiador, porque, de novo, você precisa estabelecer alguns limites, né, para você conversar de uma forma naquele canal, sem misturar. Eu atendi uma empresa grande, olha só a complexidade disso. 2 jovens, um deles sócios, né, filhos de 2 fundadores, que não eram parentes, um deles presidente da empresa, é o sucessor, o outro subordinado deste sucessor presidente, ao mesmo tempo um conselho. Então, esse diretor, subordinado do presidente no conselho, que, por sua vez, ele vai conversar com esse presidente do ponto de vista de sócio. Então, foi um trabalho assim para esclarecer quem fala o quê, que nós utilizamos, inclusive, concretamente, bonés de cores diferentes. Então, boné vermelho, quem está falando? O presidente, com o diretor. E agora, o azul, quem está falando? O sócio com outro sócio. Então, isso ajuda muito, né? Que vem da corrente psicodramática, por exemplo. São vários os instrumentos, né? Mas eu acho que dentro disso que a gente está falando aqui, como é importante a gente entender o nosso papel, o nosso limite, e não só o nosso limite de alçada, né? Até onde eu posso ir, mas também até onde eu consigo ir. Porque às vezes é inviável. Você pode estar falando, por exemplo, de 2 profissionais que, como profissionais, são super capacitados e, enfim, e produtivos e tal, mas trabalhando juntos, 2 irmãos, às vezes um pai e um filho, uma mãe e um filho, enfim, como é que prejudica, inclusive, a atuação profissional? Então, às vezes, é importante também dar esse tempo, né? E essa clareza que o Silvio colocou também, que você também colocou, de ser a lanterna, né? De mostrar, falar assim, olha, talvez esteja pegando aqui, o que vocês acham, né? Para a pessoa começar também a ter uma clareza de qual é a situação e qual é o contexto ali, o grande contexto complicador, né? E é muito interessante, a Valéria sempre fala da questão do trabalho dela com o pai, que é, sem dúvida nenhuma, né, para o bem e para o mal, tem os prós e os contras, é um instituto familiar. Eu também trabalho com meu marido, né? A nossa consultoria, nós somos sócios, nós já fomos, enfim, já tivemos alguns outros sócios, né? Os outros sócios nem sempre são os mesmos, mas nós dois a gente está ali. E assim, quanto tempo demora para a coisa ficar redonda e para cada um saber até onde pode ir e tudo mais, né? E como a gente tem também que lidar com algumas questões. Há uns anos atrás, a gente tinha um cliente fora de São Paulo, e na segunda-feira a gente estava indo para essa cidade e no domingo a gente teve uma briga terrível, nós dois. No final das contas, depois por bobagem, mas foi um negócio assim que pegou muito. E aí você fala assim, meu Deus, e agora? Né? Porque não dá para chegar para o cliente e falar, olha, cancela porque a gente brigou, né? Então você tem que. Aí eu achei engraçado que ele falou assim: não, a gente vai, só que a gente vai ficar em quartos separados e tal. Aí no final a gente acabou passando horas conversando antes e se acertou, mas assim. Mesmo que a gente tivesse, no final, de fato, a gente se acertou, mas eu penso, mesmo que a gente não tivesse se acertado naquele momento, enquanto casal, né, a gente ia ter
que fazer o nosso trabalho ali era um workshop com acho que 6 ou 7 pessoas e não ia poder transparecer nada, né? Em algumas contratações, assim, às vezes até o cliente fala, não, mas então vocês são marido e mulher, a gente já viu que cada um tem um papel, mas e se vocês se separarem, como é que fica, né? Num projeto maior? A gente fala, olha, fica tranquilo que se a gente se separar, aí que a gente vai ter que trabalhar melhor ainda, entendeu? Então, o trabalho... Mas tem todas essas questões, né? Que numa empresa familiar também tem. Acho que a Valéria, enfim, a dinâmica de casal é diferente da dinâmica de pai e filha, mas com certeza também tem as suas questões, né, Valéria? Com certeza isso é um recurso, Roberta, né? Eu me lembro, posso contar também uma anedota pessoal. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com o Hector em 2007. E o Hector, ele é engenheiro, depois ele fez psicologia, ele começou a trabalhar como consultor de qualidade em pequenas e médias empresas. No final da década de 80, 90, então ele foi para o Japão, aprendeu tudo aquilo, o Brasil estava com aquele processo, né, de abertura de fronteiras. Muitas pequenas e médias empresas tinham exigência de ter a ISO, de, né, provarem que eram eficientes. O Hector trabalhava como consultor. O que aconteceu? Essas pequenas e médias empresas eram empresas familiares e muitas vezes o que ele notava é que não existia uma falta propriamente técnica de know-how. Existiam disputas entre irmãos, existiam boicotes, como assim na minha gestão eu não ganhei a ISO, agora na sua isso vai acontecer, boicotes inconscientes e tudo isso. E aí ele começou a ler, a interpretar, a nomear aquilo que ele observava, e assim começou o trabalho no Instituto Elizondo, propriamente dito, nesse campo. O logo do Instituto Elizondo era, portanto, um H de Hector, que estilizado de uma forma que parecia um quê de qualidade. E o site era horroroso, assim, o site que ele produziu. Era horrível, era escuro, era, enfim, tinha um monte de menção, sabe, a questão da qualidade, que é a matriz de onde ele veio e tal. E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu dava, assim, às vezes, meus cartões e tal, e tinha lá o site, eu ficava, tomara que a pessoa nunca entre. Tomara, sabe? Porque eu tinha um constrangimento, uma vergonha. E veja, no discurso nosso... Tinha uma conversa difícil sendo gestada, né, Valéria? né? Mas veja, olha que interessante, no discurso, qual que era, né, a fala do Hector, eu tenho certeza que ele acredita nisso, né? Do papel das gerações mais velhas, serem anfitriãs das mais novas, de assumirem a responsabilidade de fazer essa escolha, porque ele me escolheu também, né? Ele me fez esse convite, não fui eu que o obriguei a trabalhar comigo, e assim por diante. E eu ficava numa coisa de Hector, temos que mudar o site, é muito feio. E o discurso dele, ele falava, Valéria, mas isso é o de menos. Você acha que alguém deixou de me contratar porque achou o site feio? Você acha que alguém vai me contratar por achar o site bonito? Eu falo, mas não é essa questão, eu não gosto, eu fico constrangida, eu não me vejo aí. Ele falava, ah, tá, mas isso era periférico para ele. E para mim era fundamental. E é comunicação, né? Sim, mas até o momento, né? Veja que interessante. Estou dizendo isso não para me vangloriar, porque não se trata disso, mas para dizer como isso me ajuda quando eu escuto empresas familiares. Eu, claro que sempre eu fiz terapia, né? Eu faço análise e eu acho que isso também é algo muito importante para que eu possa me desembaraçar de tudo isso e até sustentar essa escolha tão delicada. Mas até, né, em determinado momento na minha análise, eu falei, eu estou cansada de vir aqui ficar, né, nesse papel de alguém que se vê tão impotente. Né? E eu era muito jovem mesmo, estava no começo daquela experiência. Mas aí eu comecei a fazer orçamentos com web designers. Falei, escuta, quanto custa para você me fazer uma proposta? E eu assumi o risco. Eu falei, Hector, eu contratei uma pessoa, se ficar feio e você não quiser, eu vou pagar e a gente não muda. Mas assim, isso foi fundamental, foi, digamos que um ponto de inflexão na maneira como eu passei a me ver apropriada, né, daquele trabalho, como eu passei a ver a minha marca efetivamente naquilo que a gente fazia, e como eu tive que também ter um longo processo de amadurecimento pessoal para perceber que eu tinha recursos, claro, né? Porque eu estava também muito nessa situação de me ver empobrecida, nossa, ele é autoridade, se ele diz não, eu não tenho nada que eu possa fazer a esse respeito. Então isso, assim, é uma das coisas que são experiências que me ajudam demais a chegar perto do sofrimento de gerações mais jovens, da ambiguidade das gerações sêniores,
né, de como é difícil mesmo. Eu sei, eu sempre quis sair fora do mundo lisondo. Minha mãe é uma psicanalista muito conhecida em Campinas, meu pai também era muito conhecido. Eu falei, eu vou para São Paulo, eu não quero saber de nada. Eu, no primeiro ano da faculdade, minha mãe me mandava livros assim sobre a Viena do século XX. Eu falava, eu não vou ser psicanalista, me deixa em paz. E aí, conforme eu estava na faculdade, eu falava, mas é a matéria que eu mais gosto, que inferno. Então, assim, lidar com essas heranças, com essas figuras ancestrais que você admira e ao mesmo tempo que você quer se diferenciar, é uma coisa da minha vida, né? É uma saga da minha vida, e isso nos ajuda muito, Roberta. E eu acho que tem também esse benefício de trabalhar junto com outra pessoa numa situação como essa. Eu tenho dúvidas, assim, de se eu conseguiria, em muitas situações, estar sozinha, porque uma hora o Hector faz uma intervenção, eu descanso, outra hora eu faço, ele descansa, eu falo com ele, ó, tal hora eu acho que você não notou tal coisa, ele me dá um feedback de tal hora, eu achei que você estava meio ansiosa, e isso nos ajuda muito também, né? Quando a gente consegue transformar isso num círculo virtuoso, é maravilhoso, né? Eu acho que essa questão do autoconhecimento e da análise também é fundamental. Eu, a vida inteira, fiz análise, eu até brinco que eu acho que eu sou a pessoa que tem mais horas de análise que eu conheço, de tudo, né? Já fiz a análise de tudo que é tipo, intensa, semi-intensa, pouco intensa. Até brincava, falava, tô até assim, se falar que você tem que plantar bananeira em cima de um camelo no pôr do sol, eu tô indo. E o Marcelo também sempre fez muita terapia, né? Até incentivado pela família e tal. A gente já fez até terapia coaching com o Silvio, os dois, a gente já, porque é um trabalho diferente de psicanálise, lógico. E assim, isso é muito importante também para você conseguir de fato conviver com as suas questões e com as questões do outro, né? Sil, Acho que quando a Valéria traz a questão do jovem, né, das gerações, tem o outro lado também, né, o desafio para o seu pai, para também abrir o espaço para rever o site. E isso acontece muito também nas empresas familiares, esse diálogo que também é muito difícil, do jovem chegando cheio de ideias, como se soubesse tudo, porque fez o curso isso, o curso aquilo, e aquele empreendedor ou aquele fundador que começou do nada, que às vezes nem faculdade tem, mas é uma pessoa com uma cabeça de negócios muito importante. E eu acho que nesse momento existe uma inversão da lógica também que nós estávamos acostumados, porque mais tempo de vida, mais maturidade significava mais conhecimento. Hoje, as crianças ensinam a gente, né? Hoje, o conhecimento está em todos os lugares, porque uma criança de 5 anos, de 10 anos, sabe mexer num computador, e muitas vezes o mais velho precisa também ter essa humildade, né? De receber esse conhecimento de alguém mais jovem. Cecília, eu só faria um parênteses aí, que eu acho que desde que o mundo é mundo, as crianças ensinam para a gente. Agora a gente consegue ter essa humildade porque na prática realmente eles sabem coisas que muitas vezes a gente não sabe, né? Como, por Verdade, exemplo, verdade. mexer. A minha filha que veio na primeira mesa redonda, eu falei, vem me mostrar aqui como é que grava, né? Mas assim, é muito mais imenso também o que a gente aprende, né? E não só de filhos, de outros jovens também, né? Muitas vezes, hoje em dia é normal você ter um chefe que é mais jovem do que você, né? Silvio, faça aí as suas considerações, que daqui a pouquinho a gente vai ter que... Eu acho que tem dois pontos que eu queria só falar rapidamente, que eu acho dignos assim de nota para essa conversa. Em primeiro lugar, eu diria, essa aceitação dessa vulnerabilidade, sabe, Cecília, da pessoa mais velha, que
talvez a maior sabedoria dela é continuar humildemente falando, não sei tudo, né? Ainda tem milhares de coisas para descortinar. Trazer toda a carga que traz, trazer todo o conhecimento, porque, afinal de contas, conhecimento pode ser só uma pilha de livros, sabedoria é ter pego esses livros e posto em prática. Então, a pessoa com mais idade, ela normalmente tem esta sabedoria prática, mas eu acho que ela pode ser meio socrática, né? Sócrates que dizia tinha aquela teoria do halo, né? Quanto mais eu sei, mais esse halo se expande. Mas eu percebo que o meu halo de conhecimento ele é limitado. Então, se eu estou dentro desse halo, eu sei que tem todo o resto do halo para conhecer. E aí eu conheço um pouco mais, o halo se expande. Olha, ainda tem mais um monte. Então, quanto mais eu sei, mais realmente eu sei que tem muito mais para aprender. Mas eu acho que isso requer acho que uma força, assim, uma fé na vida e um reconhecimento de si mesmo que poucas pessoas conseguem ter, né? Essa autovalorização que independe de quanto eu já fiz, quanto eu não fiz, mas olhar para si, e é um paradoxo, né? Um misto paradoxal de auto-amor e absolutamente auto-humildade. Tem muita coisa que eu nunca vi, meu netinho agora está me ensinando umas coisas aqui, então ter essa perspectiva que requer uma aceitação mesmo da vulnerabilidade, né? Nesse sentido, eu acho que é preciso a gente falar do nosso cliente, né? O cliente que se presta a fazer esse trabalho que todos nós fazemos e que fala, tá bom, eu estou reconhecendo que tem coisas aqui a serem mexidas, seja em mim, na minha empresa, na minha família, que nesse sentido a família também é reflexo dele. Se o filho age desse jeito, se o neto age de tal jeito, eles também são reflexos desse patriarca ou daquela matriarca que trouxe uma cultura. A gente traz uma cultura, né, de educação, de uma série de coisas, de tudo que a gente passou. Então, reconhecer que há coisas, há pontos de melhoria, eu acho que precisa de muita coragem, né? A partir dessa bonita vulnerabilidade, essa coragem de falar, há coisas a serem mexidas. Isso eu acho importantíssimo, a gente dar esse crédito aos nossos clientes todos, né? E cada vez que alguém fecha um contrato com você, lá você fala, parabéns, você está indo em frente, que bom, né? E o segundo ponto é esse, não importa em que estágio a gente esteja, não importa com quem a gente esteja, não importa em que seara, eu acho que a nossa salvação enquanto seres humanos, seja trabalhando com empresas familiares, empresas não familiares, seja trabalhando em microempresa, a nossa grande salvação enquanto humanos é nos educarmos. Eu acho que a gente perdeu a sacralização da educação. O ato de educar, se vocês acabaram de falar de terapia, autoconhecimento, esta educação mesmo, né? O ato tão bonito de falar, eu posso melhorar, eu preciso melhorar, há assuntos que eu ainda não domino e eu quero dominar, eu quero pelo menos mergulhar mais nessas coisas. Vários clientes meus, quando às vezes a gente termina o nosso processo de coaching, me perguntam, e agora? Eu falo, eduque-se, siga educando-se, porque essa é a nossa, além de um prazer, né? Mas essa é a nossa grande ferramenta, educar-se para aquilo que eu ainda não sei. Se eu quiser deixar alguma coisa de bom atrás de mim, eu preciso seguir me educando. Então, na verdade, essa é uma homenagem aos nossos clientes que seguem achando que precisam e podem e merecem se educar. É que tem que ter muita coragem, né? Porque vai estar mexendo com um monte de coisas, quer dizer, de novo, não é só a questão financeira, que também é importante, obviamente, mas é também você se dispor a olhar de uma outra forma, né? Eu acho que nesse aspecto o nosso trabalho é muito bacana quando a gente consegue ajudar e quando a gente consegue trazer isso para a gente também, né? Porque quantas coisas a gente enxerga pelos olhos do outro, né? A gente já vai estar encerrando, eu vou dar uma rodada para cada um falar assim rapidamente, se quiser, enfim. Então vamos lá, vamos começar ao contrário agora, vamos começar pelo Silvio. Silvio, o que você... Eu termino emendando o que eu acabei de falar. Assim, para mim, participar desse tipo de rodadas também é um processo educativo, para mim, muito grande. E é sempre uma alegria enorme ouvir outros profissionais, especialmente
essas pessoas que eu reconheço, o naipe que vocês trazem, né, Roberto? O naipe das pessoas que estão circulando pelo GEF é tão gostoso. A gente está aqui batendo papo como se fosse todo mundo de casa, né? Somos amigos de profissão, mas é tão lindo ouvir outras pessoas que estão falando do mesmo assunto com as suas próprias idiosincrasias, com suas próprias visões de mundo. Então, para mim, o que fica é só esse agradecimento de estar sempre podendo contribuir, mas mais do que tudo também sorver conhecimento das outras pessoas. Essa troca é muito rica e eu fico extremamente feliz de estar participando. O GEF também é um espaço de interações saudáveis, né? Sim. Acabei de... Valéria. Sem dúvida, eu concordo. Também foi um prazer. A gente se dá conta quanta saudade a gente tinha de coisas que a gente nem imaginava, né? Mas foi muito gostoso. Parabéns pela sua mediação, Roberta, pelo seu compromisso de gerar conteúdo qualificado, de, digamos que, juntar grupos tão plurais em todos os sentidos, pela abertura e generosidade que você tem. Acho que é importante que se diga, né, da plataforma do GEF, de tudo que está lá disponível para que todos possam pensar e aprender. Certamente isso é um ato de muita diferença e impacto nesse tema que todos sabemos tão pouco, por mais que a gente saiba tanto, como o Silvio, né? Brilhantemente nos ilustrou com a imagem do Sócrates. Não tem como acabar melhor do que isso. Cecília. O meu sentimento é o mesmo, compartilho da alegria, compartilho da oportunidade de aprender. Acho que nós temos uma história construída juntos, né, que é um respeito um pelo outro, uma soma de conhecimento. Acho que é um privilégio enorme. E vejo também a questão da generosidade, né? De você compartilhar conhecimento, de você respeitar o ponto de vista do outro. E generosidade, respeito, confiança são ingredientes importantes para a conversa, que constroem, né? Como a Roberta colocou no início, conversas produtivas, que são construtivas, que levam as pessoas para frente, que desatam nós. Então, foi um prazer enorme, sim. Por mim, eu ficaria conversando aqui mais umas 3 horas. Ai, gente, olha, eu que queria agradecer vocês. Desde o começo que a gente pensa isso, a gente precisa de mais espaços para profissionais. Às vezes tem gente que fala, mas não tem herdeiros, não tem fundadores. Até tem, né? Vocês já viram pessoas irem lá falar. Mas o grande mote, assim, o grande objetivo é abrir um espaço, porque quanto mais a gente conhece, melhor e mais confortável vai ser o nosso trabalho, né? Eu fico muito feliz de ter pessoas da qualidade de vocês, né? Desde que começou essa pandemia, que até antes eu já falava, a gente tem que começar a gravar para começar a ter, né? A gente já tinha as mesas redondas, iam ser gravadas no auditório da escola, que eu falei, a gente tem que ter esse material para, sei lá, né, para talvez atingir mais pessoas, não só quem está lá. E nesse ano eu pensei muito assim, como dá para abrir um espaço que vai ser, eu espero, muito produtivo para todos nós, né? Então eu também agradeço muito e vamos seguindo, vamos fazer vários, porque também tem uma vantagem. Eu tinha muita resistência, que eu tinha medo, falava, ai meu Deus, até de vez em quando eu estou olhando aqui para ver se está gravando, que eu falo, gente, eu penso se não estiver gravando, porque a tecnologia tem essa coisa, né? Eu tenho, mas assim, agora que eu acho que a gente vai pegando o jeito, dá para a gente bater muito papo, né? E é fácil, você está em casa, você está no escritório, você está em Campinas, você está seja lá onde for, você para ali uma horinha, bate um papo legal e, putz, né? É um custo-benefício incrível. É isso, gente. A gente vai se falando e muito obrigada. Um beijo. Obrigado a vocês, um grande prazer. Um abraço. Viu? Beijo. Tchau. Até breve. Tchau. Até. Tchau.